Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos ver o capítulo 6 do livro 2 de vocês, tá? Do primeiro ano, que fala sobre regras de acentuação, tá? E quando nós falamos sobre acentuação, nós somos ligados diretamente à tonicidade silábica, tá? Sílabas tônicas. E quando falamos de sílabas tônicas, falamos sobre oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Só para relembrar, oxítona é quando eu tenho a minha última sílaba e ela é a mais forte, tá? Quando a última sílaba da minha palavra é a mais forte. Lembrando que sempre vamos contar de trás para frente, ok? Nunca de frente para trás. Então, vamos contar da última sílaba para a primeira, nunca da primeira para a última, certo? Então, vamos lá. Oxítona é quando a minha última sílaba é a tônica, é a mais forte. Paroxítona é quando a minha penúltima sílaba é a mais forte, é a tônica. E proparoxítona é quando a minha antepenúltima sílaba é a mais forte, tá? Então vamos lá. Oxítona, café. Paroxítona, toalha. Proparoxítona, máquina, certo? Última, penúltima, antepenúltima, ok? Então vamos lá. E ainda existe os monossílabos, tá? Uma coisa muito importante, para uma palavra ser oxítona, ela precisa ter no mínimo 2 sílabas, ela não pode ser de uma sílaba só. Por exemplo, pé, sol, lua, mar, elas não podem ser oxítonas, tá? Porque elas só contêm uma sílaba, tá? Para ser oxítona, precisam ter no mínimo 2 sílabas. Quando a palavra contém apenas uma sílaba, nós chamamos de monossílaba, tá? E eles podem ser monossílabos tônicos, quando contém mais tonicidade, e monossílabos átonos, quando contém menos tonicidade, ok? Então, vamos lá. As regras de acentuação. Nos monossílabos tônicos, acentuam-se graficamente aqueles que são terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. Então, ó, D, lá, má, nó, nós, vê, pé, ok? Palavras oxítonas. Oxítonas acentuam-se aquelas que são terminadas em A, E O, seguidas ou não de S, e também aquelas que são terminadas em EM ou ENS, que seria, no caso, o plural de EM, tá? Então, ó, cipó, dendê, jacarandá, parabéns, porém, sabiás, ok? As paroxítonas acentuam-se aquelas terminadas em R, L, N e X, fácil, hífen, revólver, tórax, aquelas terminadas em I e seu plural, is, e us. Bônus, tênis, aquelas também terminadas em uns, álbum, álbuns, terminadas em ães, ímã, órfãos, órgão, órgãos, em PS, bíceps, fórceps, e ditongos orais, glória, jockey, ódio, séries, tá? Aí diz assim no livro de vocês, simplificando, a regra das paroxítonas pode-se dizer que só não se acentuam as terminadas em as, es, os, a não ser que se trate de ditongos, e também as terminadas em ens e an, tá?
Palavras proparoxítonas. As proparoxítonas, todas são acentuadas. Todas, tá? Ah, professora, mas o meu nome é proparoxítona e ele não contém acento. Ok, não contém acento porque o seu nome é um substantivo próprio, ok? E substantivos próprios têm essa liberdade de poderem ou não ser acentuados, tá? Mas, fora isso, todas as proparoxítonas são acentuadas, ok? Mas é importante ressaltar que, professora, por que essa palavra aqui, ela não é acentuada e ela é proparoxítona? Será que ela é proparoxítona? Será que ela é proparoxítona? Ela pode ser paroxítona e eu achar que ela é proparoxítona, tá? Existem palavras que eu posso desconhecer como ela é falada e achar que ela tem a tonicidade forte em uma sílaba e, na verdade, é na outra, tá? Por exemplo, rubrica. Sim, rubrica, não rúbrica, como a maioria das pessoas dizem, tá? Ibero, na verdade, não íbero, como as pessoas dizem, ok? Então, a gente precisa prestar muita atenção em como as palavras são ditas para que nós saibamos quais são as sílabas que elas vão ter como tônicas, tá? Desculpa. Aí vem acentuação nos ditongos orais. Para vocês lembrarem, ditongo é a união na mesma sílaba de semivogal e vogal ou vogal e semivogal, ok? No caso aí dos ditongos orais, são aquelas que vão ter na oralidade o ditongo também, tá bom? Não vão ser nasais, na verdade, né? Vão ser orais. Então aí, ó, não são mais acentuados graficamente os ditongos orais abertos, ei e oi, tá? Ditongo aberto, ei, oi. Ditongo fechado, ei, oi, certo? Então, nos abertos, não recebem mais acentos quando são palavras paroxítonas. Então, ó, assembleia, heróico, ideia, paranoico. Não recebem mais acento essas palavras. Mas continuam a ser acentuados os ditongos ei, oi e el quando abertos nas palavras oxítonas ou monossilábicas, ou seja, quando forem a última sílaba tônica ou quando for uma sílaba apenas, ok? Então, céu, chapéu, fiéis, heróis, réis, tá? Acentuação dos hiatos. Acentuam-se graficamente as vogais I e U quando forem o segundo elemento tônico de um hiato, desde que sozinhas na sílaba ou formando sílaba S. Então, ó, atrair, caíra, daí, Grajaú, saúde. O que quer dizer, professora, que ela seja o segundo elemento tônico? Quer dizer que vai ter uma outra vogal antes dela, tá? Porque hiato é o encontro de duas vogais, certo? Só que elas se separam quando há separação silábica, ok? Mas são duas vogais e não tem semivogal nesse caso aqui, tá? Então, aí, duas vogais que se separam. Então, quer dizer que quando I ou U forem elementos tônicos, o segundo elemento tônico quer dizer que antes vai haver outro elemento tônico, ou seja, uma vogal tônica, por exemplo, o A, tá? O A sempre vai ser o A, vai ser uma vogal forte, tá? Então, quando ela for a segunda vogal desse hiato e ela receber essa tonicidade, tá? Ela vai ser acentuada, desde que estejam sozinhas na sílaba ou
a sílaba seja formada por S, tá? Então, ó, atrair, sozinha na sílaba. Cairá, sozinha na sílaba, ok? Saúde, sozinha na sílaba. E o segundo elemento tônico, tá? O uso da trema foi excluído totalmente da língua portuguesa, ok? A trema, para quem não sabe, eram aqueles dois pinguinhos que tinham sobre a letra U para diferenciar o U quando era dígrafo e o U quando tinha acento, tá? Então, por exemplo, linguiça, para demonstrar que o U ali não era parte de dígrafo, ele era acentuado com a trema para essa demonstração, tá? Então, a linguiça perdeu o acento, perdeu a trema, ok? Acentos diferenciais. Acentos diferenciais são aqueles acentos que vão ser utilizados para diferenciar, como seu próprio nome diz, duas palavras que são escritas igualmente, tá? Então aí, ó, nós temos acento diferencial de timbre, tá? De sonoridade, no caso, na palavra pôde, tá? E a palavra pode. Você vê que ambas são escritas da mesma forma. Porém, pôde, eu tenho o O fechado e o pode, eu tenho o O aberto. Só que o pôde é no pretérito perfeito do indicativo do verbo poder, está no passado. E o pode é o presente do indicativo do verbo poder. Então, aí um indica passado, o outro indica presente. E há essa diferença exatamente com acento, exatamente para diferenciar quando é passado e quando é presente, tá? Diferencial de tonicidade. A palavra por, quando é verbo, e a palavra por, quando é preposição, tá? A preposição, ela nunca vai ser tônica, sempre vai ser átona, tá? Isso é uma coisa aí para vocês prestarem bastante atenção, tá? Preposição sempre será átona, nunca vai ter uma tonicidade forte. Então aí, ó, por, quando for verbo tem significado, tem significação, tá? Então aí recebe acentuação. Por, o verbo por. Vou pôr água para esquentar, tá? E a preposição por não tem acento, tá? Fiz isso por você. Preposição só liga ali dois terminhos, ok? Sem muita importância, digamos assim. Acento diferencial de número, tá? Que vai indicar singular e plural, tá? É bem parecido com o verbo ali em cima, só que não vai indicar presente e passado. Vai indicar singular ou plural, tá? Dos verbos ter e vir, ok? Eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós tendes, eles têm. Se vocês repararem, ele tem e eles têm, o tem ali é o mesmo na terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural. A única diferença que vai ter é que no plural nós vamos ter o acento circunflexo, o acento diferencial ali, para dizer que ali, né, é plural e não é singular, tá? Então esse acento vai aparecer no plural, tá? Porque se eu digo assim, ó, eles têm medo da prova. Tem, tá escrito tem. Eu digo tem, ele também, tá? Quando eu uso ele também. Então aí eu preciso prestar atenção, tá? Pelo contexto mesmo. Só vou descobrir mesmo quando for escrever, porque na fala é a mesma coisa, é a mesma pronúncia, tá? Da mesma forma no verbo vir. Eu venho, tu vens, ele vem, nós viemos, vós vindes, eles vêm. Então aí o vem no plural, tá? Na terceira pessoa do plural é acentuada com acento diferencial circunflexo, ok? E isso acontece também
nas formas verbais derivadas desses verbos. Então, ó, mantém, advém, detém, intervém, tá? Vai acontecer da mesma forma. A única coisa de diferença é que mantém, detém e intervém na terceira pessoa do singular recebem acento agudo e na terceira pessoa do plural recebem acento circunflexo, tá? E esse acento diferencial também pode ser encontrado na palavra forma, tá? Quando for substantivo. E quando for verbo, é forma. Formar, na verdade. Formar, tá? Então, ó, ele formará grupo. Ele forma grupo, tá? Agora, a forma está quente, tá? Em forma, o ozinho fechado recebe o acento diferencial circunflexo. Forma, não, ok? Então é isso. Beijo e tchau.